carrega, descarrega, carrega, descarrega. Naturalmente, a própria mercadoria pode ser danificada e a gente sabe o custo de uma perda também, que é a perda inventarial. Perda inventarial é natural, a pessoa, um processo de idas e vindas, você pode contabilizar errado, você tem processos de grande volume e você tem uma perda inventarial, além do custo da movimentação. Contratar empilhadeira, descarregamento, guinchos, algumas vezes para equipamentos complexos, então tudo isso tem um custo. Existe mais um outro custo oculto que você não colocou aí, né? Que é o custo do desaparecimento, né? Que é o que a gente falou de diferenças de inventário, é uma maneira polida, mas isso acontece, quanto mais inventário você tiver, é um risco que você corre. Tá? O novo modelo, a gente entende que ele vai aumentar a rentabilidade. Por quê? A primeira oportunidade, reduz globalmente o custo do inventário. Você paga menos todos esses custos que nós estamos elencando aqui. Além disso, nós temos uma otimização do planejamento das compras. Por quê? Porque se eu te provenho de informação, então você como administrador hospitalar, você sabe exatamente o ponto certo de comprar e o teu fornecedor também. Não esqueça que a cadeia agora, a BOMI funciona como uma ponte entre essas duas entidades. Então nós estamos azeitando a cadeia, nós somos o vínculo dessa cadeia, provendo informações e provendo serviço também integrado de movimentação. Então o planejamento da compra melhora, então o custo de aquisição é menor, porque você vai receber informações consistentes, então o teu custo de comprar é menor, a tua reposição de estoque também se torna mais eficiente, a integração e gerenciamento do inventário junto com os fornecedores. Você tem conceitos modernos, que são conceitos modernos para a hospitalar, que já estão muito mais eficientes em outras cadeias, mas o just-in-time em cadeia hospitalar é um conceito moderno. Tá? Também você tem uma redução do custo global da armazenagem. Global da armazenagem é custo fixo. O próprio custo, né, de você manter um inventário, manter um almoxarifado diminui. Os custos variáveis também, porque intrinsecamente você gasta menos para movimentar, porque se você imaginar que um operador logístico conta com um grupo de empilhadeiras, um grupo de um hall de equipamentos, servidores, tecnologia de código de barra, que hoje é uma tecnologia que a primeira fase do código de barra já terminou, já estamos na segunda, que é o código bidimensional. Então, essa tecnologia, quem tem que buscar é o operador. Então ele investe nisso, ele vai investir nisso. E além de tudo, né, que eu já antecipei, o custo de investimentos futuros. Porque cada vez mais por exemplo, você entrando hoje entrando hoje nas novas vertentes da medicina, cada vez mais você tem processos ligados a DNA, ligados à biologia molecular, tratamentos de primeira linha, são tratamentos muito caros e com logísticas de menos 70 graus. Logísticas que você não pode ter produtos que variam abaixo de menos 20 graus. Então você tem hoje processos muito interessantes e que realmente salvam vidas, mas que dependem de uma logística extremamente eficaz e que não pode ter erro. E para isso você tem que investir. Tá? Então, e além de tudo, né, toda aquela logística de você ter fornecedores entrando dentro do teu hospital, muita gente entrando, você elimina isso. Quer dizer, o hospital fica limpo, só para tratar somente da sua atividade fim. Então, acho que a ideia que nós estamos trazendo, e uma ideia que alguns hospitais já compraram, é muito interessante. A gente gostaria até que as pessoas que estão ouvindo essa aula repercutissem e pensassem um pouco. Vamos pensar sobre o tema. Olhem para a sua logística interna dentro do seu hospital e veja se ela não pode melhorar. Eu duvido que você não tenha um caso seu ou conhecido de que em algum ponto ela falhou, ou se não, em algum ponto ela não pode melhorar. E aí é onde entra um especialista. Um especialista que não é só uma consultoria, ele te dá o pacote e a solução junto, né? Então essa é a nossa abordagem, tá? E você pode jogar isso aí para qualquer modelo de amostra, por exemplo, a gente está vamos falar de cadeias de laboratório. O laboratório ele tem uma demanda, a matéria-prima do laboratório são as amostras biológicas. Então por que a amostra biológica também não pode ter um processo também de gerenciamento tão eficaz quanto esse? Então, cada vez mais as pessoas podem ter coletas em casa, coletas fora de casa. Se você tem uma maneira eficaz de transmissão de informação, o próprio funcionário que está na bancada,
ele já tem a demanda do dia dele no momento da coleta. Ele é 9 horas da manhã, ele já sabe o que ele vai fazer ao meio-dia, 1h da tarde. Então tudo isso, porque isso tem a ver com informação. É onde nós temos o nosso valor agregado. Tá? E por último, nós temos aqui a fase 2, e que eu vou, numa próxima oportunidade, entrar mais em detalhe, é dizer como é que hoje a gente organiza essa informação. Porque até agora eu contei só o milagre, depois agora eu vou contar o santo, tá? Então, acho que a ideia da gente ter vindo aqui primeiro, dar à classe médica um breve relato do que hoje a logística pode melhorar. Hoje nós temos ferramentas modernas e fáceis de implementar e que não vão agregar custo ao hospital, vão agregar muito pelo contrário. Elas geram valor para o hospital. Nós temos hoje implantado essa ferramenta na Venezuela, eficientemente. Nós temos modelos muito parecidos implantados já no Canadá. E no Brasil, o Diagnóstico da América já começou a trabalhar nesse modelo. Hoje, o Diagnóstico da América, ele tem visibilidade dos estoques dos clientes dele, dos seus fornecedores, Ele tem uma ferramenta onde ele visualiza o estoque, ele mesmo já pede a reposição, e a BOMI, no dia seguinte, está entregando isso para ele no local que ele deseja. E é uma cadeia de frio. Então, você imaginar, quer dizer, uma cadeia que ela hoje, o próprio Diagnóstico da América tem uma ambição muito forte de redução de estoques, é uma companhia muito agressiva nos resultados financeiros. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que, para ele, não gerou nenhum custo. Ele só tem louros hoje em função do valor que essa ferramenta está gerando. E o próprio fornecedor se sente prestigiado, porque agora o fornecedor ele tem um mínimo planejamento. Ele sabe quanto ele tem que comprar. Ele sabe onde ele tem que entregar. Então essa relação tem sido muito eficiente. E é uma ferramenta muito interessante de vocês conhecerem. E se oportunamente a gente pode estar apresentando aqui. Inclusive eu faria a questão de trazer o nosso cliente, o Diagnóstico da América, que se ele puder também apresentar como essa ferramenta funcionou para eles. Bom, eu acho que foi uma excelente oportunidade que nós tivemos para entender um pouco mais do que é essa logística tão falada, né? Esse fluxo de produtos e fluxo de informações que fazem o casamento entre a necessidade de quem presta o atendimento à saúde, que precisa ter o produto na mão, precisa ter o suprimento na mão, e é uma variedade imensa de suprimentos, de equipamentos, de ferramental, quer dizer, todo um processo para fazer chegar o produto certo na hora certa, da forma certa. E obviamente isso tudo hoje tem que ter uma cadeia logística que permita não só administrar essa complexidade, como fazer essa administração ser eficiente e num custo compatível com o desafio de transformar as nossas instituições em instituições mais competitivas para o mercado. Então, essa é uma tecnologia importante. Vejam que esse nosso programa aborda não só a inovação como a tecnologia, e aqui nós temos um casamento dessas duas coisas. Inovação de um lado e tecnologia de ponta do outro lado, prestando um serviço às nossas instituições, aos nossos hospitais e centros de medicina diagnóstica. Eu gostaria então de oferecer a palavra ao Valdo, né, Valdo Neto, que é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA e pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, e que hoje é o diretor da BOMI Brasil, uma empresa italiana que está agora trazendo novas tecnologias para o setor hospitalar brasileiro. Então, Valdo, por favor, para as suas últimas palavras. Bom, primeiramente, novamente agradeço a oportunidade. Acho que nós tocamos somente num ponto da logística hospitalar. A logística hospitalar tem outras vertentes muito mais importantes, e que a gente pode realmente agregar valor. Oportunamente a gente tem como conversar sobre, principalmente, como por exemplo, a parte de consignados, onde nós estamos já oferecendo às indústrias de saúde um gerenciamento eficaz do produto consignado nos hospitais, que é uma coisa muito importante dentro do dia a dia do hospital. E é o futuro, né? É o futuro. É o futuro. Então nós temos. E para administrar, isso é uma parte dessa cadeia que a gente mostrou. Porque se a gente administrar o consignado, nada mais é do que um passo na frente da informação. É informação pura. É você fazer. Com a economia que você faz consignando, dá para construir uma ala nova no hospital. De fato.
de fato. Agradeço muito, muito obrigado e espero estar aqui numa próxima vez para explicar novos conceitos e estou aberto aí a novos contatos. Bom, e você será sempre muito bem-vindo aqui em Inovação e Tecnologia Hospitalar. Esse curso vale o certificado de participação também. Se você quiser mais informações, por favor, entre em